Vamos então. Bom dia, gente! Bom dia, sejam bem-vindos ao Barra. Começando nesta segunda, um feriado histórico da libertação do povo escravo aqui no Ceará. Vamos aos destaques? Um homem com tornozeleira eletrônica foi baleado dentro de um carro. Detalhe, tinha uma criança que estava exatamente no veículo. Olha só esse veículo que vocês estão observando aqui na imagem do nosso cinegrafista. 4 pessoas estavam nesse veículo, uma delas uma criança de 1 ano de idade. Os criminosos chegaram e atiraram várias vezes contra este veículo. A denúncia de estupro dentro de uma unidade socioeducativa do Estado. Ainda hoje no Barra você vai acompanhar a denúncia sobre um crime grave que teria acontecido aqui no Centro Socioeducativo do Canindezinho. Um adolescente teria sido estuprado por outros 3. Novidades sobre o caso de importunação sexual contra a nutricionista dentro do elevador. O Ministério Público do Ceará formalizou denúncia contra Israel Leal Bandeira Neto e pede a prisão preventiva. Ele deve responder pelo crime de importunação sexual. Secretaria de Segurança investiga o caso de agressão contra uma entregadora de aplicativo no bairro do Meireles, Pamela Marinho. Uma entregadora de aplicativo denunciou ter sido agredida por um cliente durante uma entrega neste ponto da área nobre de Fortaleza. O motivo, segundo a vítima, foi porque a maquineta não autorizou o pagamento com o cartão do cliente. O Barra está no ar. Olha, no bairro do Siqueira, em Fortaleza, um homem teve o celular roubado por uma dupla que estava em uma moto. Essa ação foi toda registrada por câmeras de segurança por lá. Os moradores estão pedindo por mais policiamento nas ruas. O último caso foi registrado na semana passada em plena luz do dia, por volta das 11 horas da manhã, embaixo daquela árvore, na rua Osiá Montenegro. Perceba nas imagens. Um homem está em uma moto embaixo da árvore, se protegendo do sol, quando de repente 2 homens em uma moto param ao lado. O da garupa desce armado, pega o celular que está na mão do motoqueiro que aguardava embaixo da árvore e em questão de segundos, os dois, a dupla, foge no sentido Osório de Paiva. Já foi assaltada alguma vez? Não, nunca. Mas escutou os relatos? Já. Como foi? Frente de casa, à noite. Tava com o celular na mão? Tá, daí com o celular, aí o cara fez assim nela, aí passa o celular e tomou e correu. Tava armado? Não, se fez que tava. E aí nessa hora entrega mesmo, né? Entregou e pronto, fica comprar outro. Fica o prejuízo. Fica. E com toda essa situação, a população, claro, fica apreensiva e pede do poder público uma atenção especial para essa área da cidade aqui no bairro Siqueira. Aqui é uma raridade. Numa semana a gente vê uma viatura passando aqui nessa região aqui do Siqueira. É muito difícil. Então estamos precisando de policiamento e segurança. Tem que resolver. Tem que ser resolvido, sim. Ficou sabendo do último caso na sexta-feira? Fiquei sabendo sim do motoqueiro que assaltou o rapaz aqui. Ao sair de casa também. Muitos preferem nem comentar sobre o assunto. Claro, existe aquela apreensão e todos eles acabam tomando alguns cuidados quando saem de casa. Eu já fui assaltada 4 vezes, né? Já levaram meu celular 4 vezes. Então eu só uso o celular quando eu vou pro médico, para poder pedir Uber. Mas se não, eu não ando com celular. Não ando. E se me assaltarem, costuma agir com violência, porque se a gente tem, leve, se não tem, aí age com violência. É verdade. A pessoa faz um esforço enorme para adquirir um bem de consumo como o celular. Sofre para juntar grana, porque muitas vezes compra um modelo de celular que o satisfaça e que leva um tempo pagando as mensalidades. Aí vem o dono do alheio, como se dizia lá na terra do carioca aqui dessa câmera, e leva o aparelho. No período de 1 ano,
16.500 casos de roubo de celulares foram registrados em Fortaleza. Eu falei 16 mil, hein? O que dá aí uma média de 45 aparelhos subtraídos, roubados por dia. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, que tem agido, a delegacia tem agido, mas quem tem poder de acabar com esse tipo de crime, hein? Há pouco mais de um mês, vocês se lembram? Acompanharam aí o noticiário de uma operação policial que apreendeu centenas de celulares furtados e roubados no Beco da Poeira, tradicional shopping popular do centro de Fortaleza. E é considerado um espaço onde se vende e se negocia de tudo, inclusive peças roubadas da população. Um motorista que havia sido baleado com 4 tiros consegue dirigir até uma maternidade da região metropolitana para pedir socorro. O Micael da Madrugada é quem vai contar essa história. Micael. Estamos em Caucaia, região metropolitana da capital Fortaleza. Mais precisamente aqui na maternidade Santa Terezinha. Vocês podem observar, na madrugada desta sexta-feira, um homem sem identificação até o presente momento veio em um veículo. Olha só essa história, presta atenção nessa história. Esse homem estava trafegando aqui pela Avenida Dom Almeida Lustosa, uma das principais vias aqui da Grande Jurema, em um veículo. Ele, segundo informações que a nossa equipe recebeu, ele estava baleado, tinha levado 4 tiros. Ele entrou aqui no seu veículo, estava dirigindo, viu? Ó, ele fez esse trajeto que vocês podem observar aqui no detalhe da imagem. Ali, ó, mostra só, Giliardo Souza, é a entrada principal dos veículos que vem sentido Jurema, aqui da Dom Almeida Lustosa, para dar entrada aqui na maternidade Santa Terezinha. Ele parou o veículo dele aqui e pediu socorro aos profissionais da saúde aqui da maternidade Santa Terezinha. Vocês estão observando aí imagens, essas imagens que uma pessoa acabou registrando no momento em que este homem chegou aqui na maternidade Santa Terezinha pedindo socorro. De acordo com as informações preliminares, ele tinha levado 4 tiros. Agora o local, até o momento, ninguém sabe onde foi que esse homem levou esses 4 tiros. E ele estava dirigindo o veículo. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele vinha dirigindo o veículo com 4 tiros. 4 tiros foram efetuados contra este homem. Ele desceu, o pessoal aqui da maternidade, os profissionais da saúde, fez o atendimento aqui exatamente nesse local aqui, ó. Vocês podem observar. Nesse local, nós não temos a identificação, nós também não temos informações concretas sobre este caso, se ele foi alvejado a bala aqui na região da Jurema, né, que é o bairro aqui da maternidade Santa Terezinha, ou se ele veio de Fortaleza, de outros bairros aqui da região. É uma situação bem complicada. Nós estamos aqui no local mostrando para vocês aqui a recepção principal da maternidade Santa Terezinha. Rapidamente os seguranças, o porteiro que estava ali mais na frente chamou aí os enfermeiros, as enfermeiras, os profissionais da saúde para atender esse homem. Ele veio, ele se deparou com a maternidade, né, vinha trafegando pela Avenida Dom Almeida Lustosa, observou que tinha maternidade e veio pedir socorro. É uma história mesmo aí, um mistério. Onde foi que esse homem levou esses tiros e como ele conseguiu dirigir o veículo? Na verdade, é a vontade de querer evitar qualquer dano maior, não é? Que levou, ele teve o tirocínio de chegar até a maternidade e pedir socorro. Que bom que alguém na maternidade rapidamente prontificou-se a dar atenção a essa vítima da violência. Violência que continua, mas também tem o outro lado. Por exemplo, o suspeito de matar aquele policial Geldson Coelho de Araújo, no bairro Jardim América, foi preso lá no estado de Pernambuco. Por mais que se fuja, por mais que se esconda, tem jeito não, né? O Rômulo Magalhães é quem traz as informações. Igor Belarmino de Souza, de 28 anos, foi capturado pela polícia nas proximidades do terminal rodoviário do Itamaraty, na zona urbana de Salgueiro, no estado do Pernambuco. De acordo com apurações da equipe da TV Jangadeiro, junto da Polícia Civil de Pernambuco, esse homem foi pego pela polícia no momento que estava consumindo maconha. Ele tentava fugir aqui de Fortaleza para o estado do Rio de Janeiro, quando foi interceptado pela polícia. Lembrando que o taxista que levava ele aqui de Fortaleza até Salgueiro também foi preso pela polícia. Ele foi identificado como Célio Freitas Vieira, foi encaminhado para prestar depoimento.
Igor é investigado por matar o policial militar Geldson Coelho de Araújo na última quinta-feira, quando o policial estava de folga em uma hamburgueria lá no bairro Jardim América, mais precisamente no cruzamento das ruas João Sorongo com a rua Júlio César. O policial ele foi baleado, ele ainda tentou alcançar os criminosos, mas ele não conseguiu e veio a falecer no local. A nossa equipe, no dia do crime, na última quinta-feira, esteve acompanhando toda a movimentação. O policial militar estava em um estabelecimento comercial quando os criminosos chegaram em um veículo modelo Voyage. Anunciaram o assalto, levaram vários aparelhos celulares. Nesse momento, o policial militar reagiu à ação dos criminosos. E aí começou uma troca de tiros. O policial militar ele foi baleado exatamente aqui nesse local. E ele saiu correndo, possivelmente pedindo socorro. Nesse momento, ele caiu ali mais na frente. Olha, ainda sobre a morte do policial no bairro Jardim América, a nossa equipe vem até o bairro Presidente Kennedy, onde o veículo que a polícia militar fazendo a investigação na região acabou encontrando o veículo que foi usado pelos criminosos aqui no bairro Presidente Kennedy. O veículo, vocês podem observar que foi alvejado a bala, olha só. O veículo tem disparos que foram efetuados. A polícia também identificou que esse homem ele tem passagens pela polícia por porte ilegal de forma e também por homicídio. As investigações, elas continuam a cargo aí do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que deve identificar e prender também outras pessoas envolvidas no crime. Realmente o que chama a atenção é o fato de esse homem já tentar fugir aqui de Fortaleza, passando por Salgueiro e ir para o Rio de Janeiro. Quem imaginaria que ele fosse preso, não é? A gente bate na tecla, repete, mas é necessário. Não há crime perfeito, não. O setor de inteligência policial aperfeiçoa seus métodos a cada dia. E para quem comete qualquer tipo de crime, se acha infenso, não, vou pensando aqui, uma parada aqui, vai dar boa. Veja o exemplo dos criminosos que pensaram e mataram a vereadora Marielle lá no Rio de Janeiro. Chegaram através, sabe de quê? Alguém realmente deu com a língua nos dentes, porque não suportou a pressão e acabou entregando até os mandantes. Mesmo entre os que macomunam, mesmo os que fazem pacto com outros, tem uma hora que realmente a coisa aperta. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará anunciou uma boa notícia. Houve redução no número de furtos registrados no estado. Mas será que nas ruas a população tem percebido essa mudança, essa queda? Quem traz a resposta pra gente é Pamela Marinho. Furto é quando alguém toma algo de outra pessoa sem utilizar ameaça, intimidação ou violência. Só nos primeiros 2 meses deste ano foram registradas quase 9.900 ocorrências de furtos no Ceará. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e eles revelam que houve uma leve diminuição quando a gente compara os casos de janeiro e os de fevereiro. Foram 5.159 ocorrências em janeiro e 4.707 em fevereiro. 452 crimes a menos. Mas será que a população tem percebido alguma diferença real no dia a dia? Vamos conferir. Nos coletivos tem aumentado, todos os dias a gente escuta relato de pessoas sendo assaltadas e eu, por exemplo, eu ando todos os dias de ônibus e eu vejo os próprios motoristas dizendo que é assaltado. Eu percebi que diminuiu bastante os furtos, principalmente nessa questão de telefones celulares. Antes estava muito, né? Você não podia nem sair na rua e hoje a gente já pode sair na rua com mais segurança. A gente anda com medo. Todo tempo assustada, qualquer pessoa que se aproxima a gente já fica assustado devido tanto relato de pessoas que sofreram algum tipo de abordagem. Agora em março as ocorrências continuam. Na semana passada, vigilantes do metrô imobilizaram um homem que foi flagrado furtando passageiros dentro dos vagões do VLT de Fortaleza, no percurso Parangaba-Mucuripe.
Nas imagens é possível observar o criminoso detido, enquanto as vítimas aguardavam a chegada da polícia. A gente é assaltada dentro do transporte de ônibus, celular, outros objetos. Eu não me sinto segura, né? Às vezes eu deixo, né, coisas de valores para não ser assaltada, né? Como celular, cordão, relógio. A gente tem que vir só com o básico, né? Eu tô com 60 anos e tá ficando mais pior do que o que era antes. Só Deus para guardar a gente, né? A insegurança tá grande. Muitas vezes com a correria as pessoas assaltadas e não vai fazer o BO. E fica difícil da gente dizer estatisticamente se tem diminuído ou não. A cada dia que passa as pessoas estão mais amedrontadas e com mais cautela, né? Porque a violência tá aí. As pessoas muitas vezes descartam a possibilidade de fazer queixa na polícia, fazer um BO. Gente, é importante. Essa redução no número de furtos dá uma amenizada nessa onda desse tipo de crime e revela o esforço do policial em estruturar um trabalho de qualidade. Nós tivemos uma outra notícia importante há pouco tempo, a redução em 15,7% nos índices de crimes violentos contra o patrimônio. Os meses de janeiro, só para vocês terem uma ideia, vocês dizem, tanto crime, e o retorno? Entre janeiro e fevereiro, você pode achar que é um índice ainda muito pequeno, mas, gente, 15% diante do assombroso número de crimes, se você resolver 15% deles, já é um dado bom para estimular mais resultados positivos como esse. Agora, só para se ter uma ideia, os 2 primeiros meses desse ano, o Ceará registrou 6.226 crimes classificados como roubo, que comprados e comparados aí ao ano passado, é bem inferior. Em 2023 foram 7.387 ocorrências. Susto no interior do estado. A forte chuva que caiu em Acaraú chegou a derrubar o teto de uma oficina. Vocês estão vendo imagens exatamente da chuva torrencial que desabou em Acaraú. Isso aqui no sábado, lá na Avenida Jaime Ferreira Gomes, no centro da cidade. Na hora do acidente, a oficina estava com os funcionários que perceberam que o teto poderia ceder e se retiraram, e retiraram tudo que era veículo que estava lá dentro. Saíram. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Mas tem uma coisa interessante, sabe qual é? É que as chuvas vão continuar no interior e aqui em Fortaleza. O IMET, que é o Instituto de Meteorologia Nacional, informou que 100 cidades cearenses estão sob o risco amarelo. Amarelo é perigo, de muita chuva torrencial, de enxurrada surgir por aí, e é hora de ter cuidados também. Tem novidades sobre o caso da importunação dentro de um elevador aqui em Fortaleza, o caso que ganhou uma repercussão enorme no país. A Lohane Mendonça vai trazer para a gente os detalhes. Boa tarde para você, Lohane. Oi, Donato, boa tarde para você, boa tarde a todos. A novidade é que o Ministério Público do Ceará formalizou a denúncia contra Israel Leal Bandeira Neto. Ele deve responder agora por importunação sexual. Lembrando que a Polícia Civil já tinha indiciado o empresário de 41 anos após a conclusão do inquérito, após de todos os depoimentos terem sido coletados. Faltava, então, o Ministério Público formalizar essa denúncia. E agora ele vai ter que responder por esse crime aí de importunação sexual. Esse caso que aconteceu no dia 15 de fevereiro, quando ele apalpou aí as partes íntimas da nutricionista Larissa Duarte dentro de um elevador. Após a repercussão disso, outras 2 vítimas também formalizaram uma denúncia contra ele e agora a gente tem essa confirmação de que o Ministério Público denunciou. Essa denúncia foi formalizada ontem. Na semana passada, Israel Leal prestou um depoimento à polícia. Ele falou que estava arrependido, disse que quer se retratar diante da vítima, da Larissa Duarte. A nota diz que ele se retrata apenas sobre a Larissa e não sobre as outras 2 vítimas.
Mas a novidade é essa, agora a gente vai continuar acompanhando esse caso. Só lembrando, vamos falar mais uma vez, que ele apalpou as partes íntimas de Larissa Duarte, a nutricionista, dentro de um elevador de um prédio comercial aqui em Fortaleza, no dia 15 de fevereiro. Quando ela saía do elevador, ele resolveu passar a mão ali nas nádegas dela, achando que era uma pessoa que ele já tinha intimidade. Depois disso, ele fugiu do local, fugiu de carro do local, só depois da repercussão é que ele foi prestar o depoimento e outras duas vítimas, como nós falamos aqui, nós mostramos aqui o depoimento de uma outra vítima que aconteceu a mesma coisa com ela há 1 ano e meio com ela e com a mãe, né? Ele agiu da mesma forma com as duas. Aí a gente aguarda então o desenrolar de toda essa história, aguarda aí também um pronunciamento da defesa dele. Nós estamos aqui na Casa da Mulher Brasileira, onde tem a Delegacia da Mulher, e eu gostaria de reforçar que aqui nesse local as mulheres vítimas de importunação sexual, vítimas de abuso sexual, vítimas de agressão, seja psicológica, física, qualquer tipo de agressão sofrida por um homem, tem aqui o acolhimento. Então basta buscar a Casa da Mulher Brasileira, que está aberta, hoje é feriado, mas está aberta aqui. Quem se sentir aí lesada, a mulher que se sentir ofendida, se sentir agredida, pode buscar a Casa da Mulher Brasileira, que oferece todo esse apoio, e foi onde Larissa buscou esse apoio e conseguiu. Então ela está sendo assistida aí por advogados, a Delegacia da Mulher também está acompanhando esse caso e dando apoio a Larissa, e a gente deixa aqui o nosso alerta de que é um local onde a mulher pode ser recebida e acolhida diante de situações como essa. Domingo, não é isso? No domingo, a Delegacia da Mulher prontificou-se a encaminhar, a dar o encaminhamento. E isso demonstra também o esforço louvável do Ministério Público, né? Pois não. O nosso Vitor está falando aqui, repete. Isso mesmo, o Ministério Público também formalizou. Pois não, pode continuar. Formalizou a denúncia ontem, após a Polícia Civil ter indiciado o empresário na sexta-feira. Então, após esse indiciamento, faltava, então, o Ministério Público formalizar essa denúncia, e foi feito ontem, né? Essa formalização foi feita ontem, e a gente recebe, então, essa atualização do Ministério Público, que vai dar encaminhamento. Agora, o juiz vai ler o caso, vai tomar conhecimento do caso, porque o Ministério Público pediu também, deu parecer favorável para a prisão preventiva dele. Ou seja, ele pode ficar preso preventivamente enquanto o caso é julgado aí, enquanto é avaliado por um juiz. O pronunciamento nas redes sociais do caso, não é isso? Nós temos uma diferença no contato com ela, é o velho delay, que quem já acompanha o noticiário já sabe. Só dizendo aqui que o esforço do Ministério Público em conjunto com a Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher, mostra o quanto esse crime ganhou a indignação popular em todo o país. A vítima chegou a dizer que a exposição do caso na mídia tem uma serventia. A vítima diz que tem uma serventia muito especial. Além de provocar as autoridades para medidas punitivas, é que a veiculação estimula outras mulheres a denunciarem os crimes que muitas vezes passam como se fossem algo muito natural. Uma mulher ser objeto de importunação e ficar por isso mesmo? De jeito nenhum. Nós temos agora também mais uma sequência desse assunto, né? Com a Lohane, com as vítimas. Larissa? Tá, vamos lá. Deixa eu chamar aqui o vídeo que vocês vão acompanhar exatamente sobre esse assunto ainda. Olá pessoal, sou Larissa Duarte. Venho aqui relatar o prosseguimento do meu caso. Como vocês devem ter acompanhado, eu sofri uma importunação sexual dentro de um elevador em um prédio comercial em Fortaleza. A partir da minha denúncia e exposição do vídeo na mídia, surgiram mais 2 vítimas da mesma pessoa. Através desse exemplo, devemos ressaltar o quanto importante é denunciar e não deixar nenhuma situação impune. Lembre-se que você não é culpada de nenhum ato de violência contra você, e é através da sua denúncia que você pode estar salvando outras futuras vítimas.
Por fim, quero agradecer ao apoio da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza por ter dado prosseguimento ao caso. Aparentemente, a justiça está sendo feita, ele já foi indiciado e agora estamos aguardando a manifestação do Ministério Público. Esperamos que seja de forma mais rápida possível. Obrigada a todos. É verdade, aí tudo que eu falei ali naquele comentário, ela está fazendo um depoimento, um testemunho da gratidão dela e vamos aguardar o próximo passo de todo esse caso. Moradores do Mundubim estão indignados com a buraqueira das ruas do bairro da cidade lá, estão tomando de conta e dizem que o que já era ruim ficou ainda pior. Ainda com a realização, sabe de quê? De uma obra de saneamento. Cansados de cobrar a solução, sem serem atendidos, o que é que eles fizeram? Chamaram o Barra. Eu estou aqui na rua Turmalina, no bairro Mundubim, para atender um chamado dos moradores que estão cansados de enfrentar dificuldades para sair de casa, simplesmente sair de casa. É isso mesmo. Sabe o motivo? Esse aqui, ó. Buracos. Os buracos estão por toda a parte aqui nessa rua. Os moradores não conseguem nem sair das garagens. Olha essa aqui, por exemplo. Quem vai sair dessa casa aqui não consegue nem desviar. Já sai da garagem, já cai num buraco. A gente vê aqui que tem uma terra que foi, na verdade, um improviso dos moradores que se juntam para comprar a terra e colocar no buraco para ver se ele diminui. O carro aqui que já vem com bastante dificuldade, já vem bem devagarzinho para tentar evitar danificar, realmente, cair no buraco e acabar causando um prejuízo. A suspensão do carro aqui, ninguém aguenta não. Mês passado eu já fiz a suspensão desse carro aqui já. Aí a situação aqui é essa. Muito buraco. O seu carro é maior, né? Ele é mais alto, mas mesmo assim não consegue passar tranquilo nessa rua? De forma alguma, não tem carro que consiga passar tranquilo nessa rua. Essa rua é horrível. Acho que nenhum carro preparado para trilha não passa aqui sem sofrer com essa rua. As ruas me chamam a atenção que elas todas têm nome de joias, né? Joias preciosas, mas parece que não estão sendo consideradas realmente como um local precioso. Essa joia aqui é o ouro do bobo, né? Chamado, é uma pedra que só brilha, mas não vale nada. A situação aqui piorou bastante, tá? Principalmente depois da obra da CAGES. A gente sai de casa já nesse rally, né? Porque aqui a gente enfrenta um rally todo dia, tanto para sair de casa como para retornar. É algo realmente horrível, tá? A gente não consegue mais transitar numa rua normalmente. A gente anda com o carro balançando e isso tem prejudicado bastante, né? Inclusive, a gente tem medo de prejuízos maiores, né? Porque o carro ele pode quebrar. Agora eu vou mostrar para vocês como é a visão de quem está dentro de um carro que precisa passar aqui por essas ruas. Vai para um lado, cai num buraco. Olha aí, caímos em um agora. Aí a gente tenta passar pro outro lado. Isso aqui coberto por água é um buraco, viu? E parece ser grande, olha aí. A gente vai caindo em um, em outro, é uma buraqueira enorme, parece mais que a gente tá passando por um rally. Eu tô agora na Rua Brilhante, que parece que de brilhante realmente só tem um nome, porque só o que a gente vê por aqui, olha só, é água empoçada, muita lama e buraco, muitos buracos. Isso aqui, gente, isso aqui tudo é um buraco tão grande que parece mais uma lagoa, não parece nem mais que estamos em uma rua. Olha, já tem praticamente uns 6 meses, um período um pouquinho antes das chuvas, que começou a aparecer esse monte de buracos, né? E aí o pessoal da CAGES veio fazer um serviço aqui de saneamento e aí só piorou. Depois disso começou a piorar cada vez mais. Nessa rua lateral ali, que é a Rua Turmalina, se você ver, ela está abrindo diversos buracos que a gente fica preocupado até com as condições, né, dos veículos, né, as próprias pessoas que estiverem transitando aqui podem se machucar, né? Buraco por tudo quanto é canto, aqui é igual roupa velha. Quanto mais desce água, mais buraco fica. Agora que tá chovendo, tá piorando? Tá piorando cada vez mais. É alinhamento, é balanceamento, é tudo, se acabando tudo. Cada vez que chove, fica pior ainda a nossa rua, né? Como vocês estão vendo aí, os buracos cada vez aumentando. E também é foco de dengue, né? Hoje está muito grande aí o princípio de dengue no nosso país. Isso aí vocês veem, ó, esgoto a céu aberto, lama, e é muito ruim pra gente. É um transtorno
bem grande. É uma dificuldade para os moradores e também para quem não conhece a região. Quem passa por aqui pela primeira vez, não conhece bem onde é que ficam os buracos, correm o risco de cair neles e acabar se acidentando, furar um pneu, quebrar uma suspensão. Realmente uma região da cidade que precisa de um olhar mais atento da prefeitura de forma urgente, porque a chuva está caindo aí todo dia. Teve algum problema na sua região, na sua localidade? Pode chamar o Barra, que aqui resolve. Estou aqui chamando o Barra, pois a prefeitura não dá a atenção que é devida, né? Então a gente precisa da imprensa aqui nos ajudando para que a gente possa ter nossa reivindicação atendida. O chamamento é logo atendido pelos nossos repórteres. Deixa eu falar aqui que a Companhia de Água e Esgoto do Ceará informa que realizou serviço nas ruas Turmalina e Brilhante para implantar rede coletora de esgoto, seguida aí da reposição do pavimento em pedra tosca que já existia no local. A previsão é que o serviço na rua Turmalina, no trecho do restante ali entre a Rubi e Esmeralda, ou ruas de nome bonito, tudo de brilhante, né? Vai ser concluído até julho deste ano. A CAGES reforça que outras intervenções naquela pavimentação, assim como na implantação de sistemas de drenagem, são de responsabilidade da gestão municipal. Olha, as ruas todas têm nomes de Turmalina Brilhante, né? Rubi, parece aquela... se essa rua fosse minha, eu mandava alguém dali da CAGES se ajeitar. Rapidinha me ficava tão brilhante que é pro nome dessa rua se ajustar. Opa, e quando você tiver reclamação, você manda pra cá. @chama-o-barra. Seja no YouTube, seja no Instagram, no Facebook. Você vai lá na nossa página do aplicativo e você diz, Nonato, aqui também tem disso que aí você acabou de falar que a repórter falou. Ok. A Polícia Civil efetuou o cumprimento de 2 mandados de prisão preventiva a 2 homens investigados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O Marco Meirelles tem detalhes e a gente vai conversar com ele. Boa tarde para você, Marco. Boa tarde, Nonato. Boa tarde a todos que acompanham Barra. Olha, antes de dar essa notícia, quero dizer que me impressionou você cantando, viu? Canta muito bem. Enfim, vamos a esse caso que aconteceu lá no município de Jaguaruana, região do Vale do Jaguaribe. É isso mesmo, a Polícia Civil, após investigações, que após denúncias, inicia as investigações e acaba no cumprimento de 2 mandados de prisão preventiva contra 2 homens. Esses homens são acusados de crimes sexuais contra crianças e adolescentes lá no município. Porém, a polícia não informa mais detalhes em relação a essa ocorrência e muito menos o nome desses 2 homens. Isso é uma forma, a gente sabe, de garantir a proteção não dos criminosos, mas sim das vítimas, que são crianças e adolescentes, informando o nome aí dessas pessoas, das 2 pessoas que são investigadas. A população, que a gente sabe como acontece na cidade do interior, acaba identificando essas crianças. As informações são essas até o momento, as investigações continuam para saber qual a dinâmica desse crime e como a gente sabe que sempre acontece, esses criminosos são pessoas que são próximas a essas crianças, a esses adolescentes e que se aproveitam desse tipo de relação, uma relação de mais proximidade para cometer o crime. Agora você pensa que foi só em Jaguaruana? Se engana. A repórter Pamela Marinho está com outro caso parecido que também aconteceu aqui no interior do estado contra adolescentes. Está com ela. Oi, Marco. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Barra. Pois é, eu vou falar de um caso que aconteceu no município de Ararendá, que fica no interior do Ceará, ali para os lados de Crateús. E lá, um homem de 35 anos foi preso por estupro de vulnerável contra uma menina, um adolescente de apenas 13 anos de idade. Sabe onde? Dentro de uma ambulância. Uma história tão absurda que a gente até meio que desacredita, mas eu vou explicar como foi que isso aconteceu. A ambulância foi chamada para atender um paciente
um idoso que estava na localidade de Lagoa de Santo Antônio. Esse homem, como estava bastante debilitado, precisou ser acompanhado pelo filho dele, que era esse homem de 35 anos que foi preso. O homem de 35 anos foi acompanhando o idoso dentro da ambulância. No meio do caminho, a ambulância precisou passar em uma outra localidade de Lagoa dos Bois, para pegar uma outra paciente. Essa paciente era a menina de 13 anos de idade que estava passando mal com um quadro bem agudo de diarreia e vômito. A menina foi colocada na parte traseira da ambulância, junto com o paciente idoso e com o homem, que era filho dele, e a mãe da menina foi na parte da frente da ambulância, ali perto do motorista. No trajeto até o hospital, esse homem pegou a menina à força, a beijou contra a vontade dela mais de uma vez e aí, sem a menina ter a menor chance de defesa. Ela ficou, lógico, muito abalada, muito nervosa, muito assustada e contou tudo para a mãe dela assim que a ambulância chegou ao hospital. Os funcionários da unidade de saúde chamaram a polícia. O suspeito, o homem de 35 anos, fugiu, deixou o pai sozinho no hospital, fugiu, foi se esconder dentro de um bar do município, ali o município de Ararendá, mas a polícia conseguiu localizá-lo. Ele foi preso e foi levado para a Delegacia Regional de Crateús, onde foi autuado por estupro de vulnerável. Realmente uma menina tão nova, somente 13 anos, que ainda estava doente, estava debilitada, passando mal, a caminho do hospital, ainda ser vítima de um crime como esse, num local que ela com certeza jamais imaginaria passar por um tipo de situação como essa. Mas olha, teve ainda um outro caso de violência sexual que aconteceu também no final de semana. Dessa vez foi aqui em Fortaleza, dentro de uma unidade socioeducativa no bairro Canidezinho. Quem traz os detalhes e conta pra gente é o repórter Flávio Roveri. Nossa equipe veio até o bairro Canidezinho, mais precisamente para o centro socioeducativo que leva o nome do bairro. É um dos 11 centros socioeducativos aqui da Grande Fortaleza e um dos 19 espalhados por todo o estado. Nós viemos aqui justamente para relatar uma denúncia grave que foi feita por uma fonte, claro que será mantida em sigilo. A informação de que na última sexta-feira, dia 22, ocorreu um crime bem sério, um crime bem grave aqui nas dependências do Centro Socioeducativo do Canidezinho, que hoje abriga 75 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de um total de 80 vagas. E o que é que diz essa denúncia? Olha só, na madrugada da última sexta, dia 22, um adolescente teria sido estuprado por outros 3 que fariam parte da mesma cela. A gente não tem detalhes sobre essa ocorrência, nem detalhes, por exemplo, sobre que atos infracionais esses adolescentes estariam cumprindo, tanto os agressores como a suposta vítima, mas fomos informados que há uma série de problemáticas aqui no Centro Socioeducativo do Canidezinho. Por exemplo, a não separação de adolescentes que fazem parte de uma mesma organização criminosa, dentro desse contexto aí, no qual os jovens entram cada vez mais cedo nesses grupos organizados. Outra questão, segundo a fonte, é que o Centro Socioeducativo estaria descumprindo uma determinação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais precisamente no seu artigo 123, que afirma que a separação dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas deve obedecer rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade de infração. E isso, segundo a fonte que fez a denúncia, também não estaria sendo cumprido. A gente não tem ainda a confirmação dos órgãos oficiais do Estado em relação a esse crime, mas temos uma nota da SES, a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, que afirma estar averiguando esse suposto crime, respeitando o processo legal e comprobatório que leva em consideração a realização de exames. Ainda segundo a SES, foi aberto um processo na corregedoria do órgão para a apuração. Essa é a nota da superintendência que toma conta das unidades socioeducativas do Estado. A gente aguarda uma posterior confirmação ou não desse crime. Eu repito, 3 adolescentes teriam estuprado um outro, tudo dentro de uma mesma cela. Obrigado a você. Com vocês aí no estúdio. Obrigado a você, Flávio Roveri. Olha, exatamente o ECA fala que negligência, violência física, sexual e emocional são as violações mais comuns que existem exatamente
quebrando o direito às quais crianças e adolescentes são constantemente submetidos. Além de violar práticas aos maus tratos, os institutos, órgãos que estão, nesse momento, organizados para servir de proteção aos menores, muitas vezes têm falhas e foi citada aí na matéria exatamente a correção que deve ser feita para evitar prejuízos mais. Esse final de semana, moradores e comerciantes do bairro Joaquim Távora, eles foram surpreendidos com ameaças postadas nas redes sociais. Você já amanheceu o dia assim e de repente descobre que tem ameaça, olha, vou fazer isso. Fica até preocupado, um terror, né? O teor das mensagens causou um alvoroço na região e a Pamela Marinho volta para explicar esse caso para a gente. A produção de jornalismo da TV Jangadeiro recebeu de moradores do bairro Joaquim Távora, onde eu estou agora, prints de supostas ameaças feitas nas redes sociais por membros de um grupo criminoso. Nas postagens, o grupo manda que todos os comerciantes da região não abram as portas até segunda ordem, sob risco de sofrerem consequências. Uma dessas consequências seria que os criminosos ateariam fogo no comércio de quem desobedecer a esse aviso, que na verdade eles dizem que nem é um aviso, é uma ordem. Nas postagens, eles também mandam que os moradores evitem sair de casa e circular pela região durante esse período. E o motivo seria uma suposta guerra que começaria entre esse grupo criminoso e um outro rival que tem uma forte atuação aqui nessa região, no bairro Joaquim Távora, mais precisamente na comunidade da Piedade. Eu estou agora na Avenida Soriano Albuquerque, que é uma das avenidas que cortam todo o bairro Joaquim Távora, e a gente percebe aqui, logo ao meu lado, um pequeno comércio, um pequeno mercantil que está funcionando normalmente, mas outros ali ao lado realmente estão de portas fechadas. E além dessa avenida aqui, que é uma das que aparecem nas postagens, uma em que as pessoas receberam aí esse alerta para evitarem circular, eu também vou passar por algumas outras ruas aqui do bairro. Você vai acompanhar isso agora aqui do carro da TV Jangadeiro. Logo aqui na esquina a gente vê que alguns estão de portas fechadas, mas aqui ao lado também outros portas fechadas. Aqui uma padaria fechada, uma clínica veterinária também fechada. É uma avenida que tem muito comércio, mas também tem muitas residências. Aqui uma loteria fechada. Como a gente está em um final de semana, em um domingo à tarde, não é possível precisar ao certo se o comércio está fechado por conta da data, por conta do dia, um domingo à tarde, ou se os comerciantes realmente estão obedecendo às ordens desse grupo criminoso. Aqui uma pracinha também sem nenhuma movimentação, ninguém caminhando, ninguém com criança. Aqui tem um bar. O bar aparentemente está funcionando normalmente. Agora a gente vai circular aqui pela Praça da LBA, que é mais um dos pontos que aparecem nos prints das postagens feitas nas redes sociais, mais um dos locais em que os membros desse grupo criminoso teriam ordenado que a população não circulasse. A gente vê realmente que a praça está 100% deserta. Ainda circulando aqui pelas proximidades da Praça da LDA, a gente percebe algumas pichações feitas por membros de um grupo criminoso. Esse grupo que seria o que tem uma forte atuação aqui na comunidade e que seria rival desse outro grupo que estaria postando ameaças nas redes sociais. Agora a gente está trafegando por algumas ruas aqui da comunidade da Piedade. Realmente comércio fechado, um mercadinho aqui fechado, uma outra loja aqui de venda de bolos fechada. Ali a gente vê um muro pintado de preto, provavelmente já a polícia, que cobriu com tinta preta alguma pichação de um grupo criminoso aqui dessa região. A gente vai se aproximando agora de mais um ponto listado na postagem. Aqui aparecem duas pichações feitas
de 2 grupos criminosos rivais. Seriam eles que estariam disputando o domínio aqui dessa região. Agora estamos passando por mais um local citado nas postagens, aqui o Polo de Lazer do Parque Rio Branco, que fica aqui pertinho da Avenida Pontes Vieira. O parque está todo cercado por tapumes, porque ele vai passar por uma obra aí de revitalização, uma obra da prefeitura, e a gente vai mostrar como é que está aqui no entorno, se realmente as pessoas estão evitando circular. A gente vê aqui uma família próxima ao carro, saindo de casa, mas fora isso, sem muita movimentação. A nota enviada pela Polícia Civil, após o conhecimento dessas supostas ameaças, é de que o policiamento aqui seria reforçado com equipes do choque e do raio também. Mas durante todo esse período que nossa equipe está circulando aqui pelas ruas, várias ruas e avenidas do bairro Joaquim Távora, nós não vimos nenhuma viatura da Polícia Militar fazendo patrulhamento aqui desse bairro. É interessante que um bairro, uma população de comerciantes se veja subjugada ao que determina facções lá. A nota que eles colocaram nas redes sociais, vou pedir para a produção colocar aqui, só para ver um texto, uma parte do texto, onde eles passam a exigir, a cobrar, a querer subjugar a população. Olha só. Por meio, avisar os moradores que não fiquem com medo, pois sabe, somos certos que acaba com essa raça imunda praça. Isso aqui é a guerra do outro lado, é isso? É do outro lado. Esse já é do outro. Quer dizer que é a interferência de 2 facções que estão tirando o sossego e o direito à liberdade de ir e vir das pessoas. Deixa eu falar aqui. Me surpreendeu agora aqui e todo mundo dessa cidade, nesse estado e nesse país conhece a eficiência da jornalista, escritora, radialista Adísia Sá. Me chamou a atenção é que ela atualmente é vítima de um inquérito que tramita na Delegacia de Proteção ao Idoso. Estou lendo aqui a notícia do site do Jornal O Povo, onde ela mantém ainda a ligação com esse grande jornal. Tramita na Delegacia de Proteção ao Idoso uma ação e o processo foi movido por um sobrinho denunciado pelos crimes de exposição a perigos de vida, de saúde e de exploração econômica à pessoa idosa. Professora Adísia, aos 92 anos, devia ter sempre o reconhecimento, a tranquilidade por ter exercido o exercício dela no jornalismo foi sempre de procurar justiça e que se faça justiça em relação a esse caso. A solidariedade nossa. A Polícia Militar prende um homem por tráfico de drogas na região metropolitana de Fortaleza. A captura aconteceu a partir de uma denúncia de um morador da região. Essa prisão foi realizada na noite de quinta-feira no bairro São Miguel, aqui em Caucaia, quando uma equipe da Força Tática passava pela rua e foi abordada por um popular que fez a denúncia. Aqui comigo o Tenente Mamédio, que tem mais informações em relação à prisão de um jovem de 21 anos. Quem é essa pessoa? Pronto, se trata de um morador do bairro São Miguel. E aí é bom falar que o bairro São Miguel ele tem recebido reforço até por orientação do comandante do 12º Batalhão, né? E devido a esse reforço policial no local, foi que uma das nossas patrulhas acabou tendo a informação de um transeunte que em dada localidade no bairro São Miguel estava havendo essa situação de traficância. Aí a polícia foi lá checar. De fato, né, de posse dessa informação, a patrulha do FT, juntamente com uma viatura da supervisão aqui de policiamento do 12º Batalhão, foi ao local e conseguiu, de fato, confirmar que havia a situação de traficância e o indivíduo foi identificado, né? Durante a abordagem foi checado que com ele restavam alguns elementos que configurava aí o crime de tráfico. Que elementos são esses? Pronto, com ele foi encontrado uma agenda com anotações,
né, que diz respeito às vendas, às drogas. Foi encontrado certa quantidade de cocaína, maconha, crack, uma balança de precisão e certa quantidade, né? Elementos que, de fato, facilmente configura o crime de tráfico. Foi levado, encaminhado à delegacia? Positivo, né? O elemento, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi feito o procedimento por tráfico de drogas. No caso dessa prisão, tratou-se de um cidadão que viu ali a viatura, né, passou a informação para a viatura e, depois dessa informação, né, a viatura fez a prisão e a apreensão. Né? O que eu falo com isso é que instigar mais ainda a população a repassar essas informações para a polícia, que de posse dessas informações, com certeza os resultados serão bem melhores. E vocês que nos acompanham aqui, cidadão, cidadã, vocês podem realmente contribuir com o trabalho policial, com denúncias que possam realmente ser feitas pelos números 190 e 181. Sigilo e anonimato são garantidos. Desde que a lei das drogas passou a valer em 2006, o número de pessoas presas por tráfico no Brasil aumentou. É louvável o trabalho, o papel da polícia, atuando para combater essa peste que tem feito o descaminho de muitos jovens em toda a América Latina. Aí um juiz carioca, o nome dele é Luiz Carlos Valois, um especialista no assunto de drogas, diz que nenhuma lei de drogas deu certo até hoje na história da proibição nesse país. Porque não há nada nos sistemas das prisões brasileiras que seja realmente de mudar. São depósitos de pessoas sem qualquer organização ou diretriz, e o traficante se mistura com criminosos de outros tipos de ação, e lá dentro eles acabam se formando em outros modos, outras formas de criminalidade. Mas ele também não apontou nenhuma outra alternativa para isso, não. Põe o dedo na ferida e não diz qual é a saída, né? A morte de um policial militar na semana passada fez aumentar ainda mais o medo entre a população do Jardim América. De acordo com moradores, esses crimes estão cada vez mais comuns na região. Nossa equipe veio até o bairro Jardim América, mais precisamente no cruzamento entre as ruas João Sorongo com a rua Júlio César. Foi aqui, nesse cruzamento, as proximidades aqui dessas ruas, no cruzamento dessas ruas, onde o policial Geldson Coelho Araújo, de 47 anos, foi morto a tiros. Ele estava em uma hamburgueria, estava comendo tranquilamente em uma hamburgueria, quando dois criminosos chegaram para assaltar esse homem e atiraram nele. Esse caso chama a atenção dos moradores e comerciantes aqui do bairro Jardim América. Esse é mais um caso em que um policial foi morto, isso somente neste mês. Porque olha só, lá no bairro Vila Peri, o policial da reserva, o tenente da reserva, Luiz Rodrigues Lima, de 58 anos, foi morto após trocar tiros com criminosos. Isso aconteceu no dia 15, lá no bairro Vila Peri. Mas aqui no bairro Jardim América, a sensação, segundo os moradores, é de uma insegurança constante. Eles relatam aqui que os assaltos acontecem à luz do dia, à noite. À luz do dia, que eu digo normalmente ali no início da manhã, por volta da madrugada, que eles aproveitam justamente o momento de pouca movimentação para que eles possam realizar esse tipo de ação criminosa. O horário do assalto é de manhã, né? 5 horas da manhã, a hora que o pessoal sai para trabalhar. Aí aqui é corriqueiro, porque tem parada de ônibus aí num quarteirão e no outro. Nervosismo, né? A sociedade fica aqui na base do perigo. Aqui não tem horário assim para acontecer exatamente. Geralmente é na hora de almoço, né? À noite. Polícia geralmente passa, mas é muito pouco. Mas segurança está em todo canto, né? A gente não fica seguro, não. Uma moto passa, um carro passa, a gente não fica, não. O policiamento passa, mas é difícil, viu? Não passa assim direto, não. Mas a gente não pode deixar de ocupar esses espaços, não. Quanto mais a população, eu não vou para a praça ali, não vou para ali aquele parque porque eu tenho medo de violência. Quanto mais a gente deixa livre esses espaços, mais eles tomam de conta. Deixa eu ir aqui para o telão para uma chamada boa. Vai lá, coloca aqui.
A chamada da moto que realmente está fazendo o maior sucesso e que você pode participar com as facilidades da Nossa Moto. Hoje, a Nossa Moto vai lançar a promoção para a audiência do Barra. Está lançando. Sabe qual é? Fechando o seu consórcio até o final do mês, você vai pagar a primeira parcela do seu consórcio em 4 vezes no cartão de crédito sem juros. Você vai ganhar ainda um kit Nossa Moto de brinde, modelos como a Pop, a Bros, também a CG 160, a Bis, até o quadriciclo, tudo está disponível em condições realmente incríveis na Honda Nossa Moto. No centro de Fortaleza, hoje é feriado, talvez não esteja, não está aberto não, né, Vitor? Hoje, não, tá não. Então, é feriado do dia da data magna. Mas quando for amanhã, no Siqueira, em Baturité, no Pecém, em Caucaia, aproveite. Amanhã você dá uma ligada para 981 19 1300 e chama no zap 981 19 1300. Você sabe que o que você precisar chamar o Barra, a gente vai até ouvir você, a sua reivindicação. Na semana passada, moradores de um residencial lá do Janguru Sul, estão lembrando? Nos chamaram para reclamar da falta de linha de ônibus. A gente fez uma reportagem, a Etufor disse que ia ampliar o itinerário das linhas que já passam pelo bairro lá. Mas parece que os moradores não perceberam ainda nenhuma diferença do antes para o depois. Moradores do residencial Luiz Gonzaga chamaram o Barra para cobrar mais uma vez que a Etufor melhore a oferta de linha de ônibus aqui para essa região. Os passageiros contam que chega a passar 1h30 esperando o ônibus passar por aqui. Isso atrapalha bastante a vida deles. Qual é a dificuldade aqui de vocês? Não tem linha de ônibus ou aqui tem? Ainda demora muito para passar? Aqui tem, mas demora demais para passar. O único que passa aqui de hora em hora, de hora e meia, é o que vai para o terminal, certo? O que vai para o centro, nós temos que descer essa avenida inteira para ir para o outro lado para pegar ele. A gente quer que ele venha, pelo menos dar essa volta, que é só até aqui, são 4 paradas só, que ele entre aqui na avenida para nos ajudar. Porque a gente desce 4h30 da manhã, 4 horas da manhã para poder pegar ele lá embaixo. Aqui o bairro é grande, o residencial Luiz Gonzaga tem mais de 6.000 pessoas. Então, de manhã, se você vier aqui 5 horas da manhã, você vê a multidão de gente descendo aqui para lá. O que a gente quer? Uma melhoria para cá, para dentro do Luiz Gonzaga, porque não tem condições, é muita gente. E o que nos prometeram é que iam melhorar, mas só que até agora a gente não está vendo melhora nenhuma. Hoje a gente está no feriado e final de semana, então é pior, demora mais ainda? Pior ainda, demora, mas é mais de 1 hora que a gente fica esperando esse ônibus. Senhor Oliveira, explica como é que funciona hoje. Tem uma linha que passa só em um horário, aí quando muda o horário só é outra linha. Como é que funciona aqui hoje? Pronto, nós temos a linha 647, que ele faz Luiz Gonzaga Messejana, mas ele é 1 hora o mínimo para vir. E quando tem algum problema é 1h30, 1h20 minutos. Eu mesmo sou usuário, passei 1h20 minutos lá no terminal esperando ele, só mesmo para ver. E quando é 8h30, ele para. 8h30 ele para, aí entra a linha 667 até as 3h30. Aí nesse horário de 8h30 até 3h30, beleza, porque a linha 667, de meia hora tem um ônibus. Já tem 5 anos vai fazer de Luiz Gonzaga, a população com essa dificuldade de pegar ônibus e também não tem só pessoas que trabalham de sexta, de segunda a sábado. Todo mundo necessita, tem gente que trabalha nos domingos e o ônibus ele tem que ser frequente. É mesmo, muitas vezes eu fico assim, abestado com essa história de que aos domingos e feriados reduz o número de ônibus. Ah, não, porque ninguém trabalha. Mas o trabalhador precisa se divertir também. Era o dia que devia ter a passagem muito menor para dar oportunidade ao trabalhador ter a liberdade de ter o seu entretenimento. Aliás, de acordo com a Etufor, nesta manhã, os veículos do terminal de Messejana não obedeceram à programação, mas o problema já foi corrigido e a linha 667 vai passar pelo conjunto de acordo com o previsto.
já sobre a linha 670, 670, que faz trajeto centro, pelo menos por enquanto não existe projeto de ampliação. Eu sempre digo essas coisas aqui. Por que que de repente no feriado tem que restringir, diminuir o número de veículos? O metrô faz essa mesma coisa também, muitas vezes nem funciona, quando devia dar oportunidade para as pessoas circularem pela cidade. Pense nisso. Veja o que aconteceu em um bairro aqui de Fortaleza. Ninguém realmente consegue escapar dos ladrões, não. Coloca as imagens aqui para a gente acompanhar. Olha só, você está vendo, tudo estava tranquilo na rua até a chegada de um homem. Esse que aparece aí, pega a bicicleta, vai de uma maneira rapidamente, ele consegue retirar estava com um cadeado, estava com uma corrente. É incrível. Para disfarçar, ele furta a bicicleta, ele vai embora pedalando, a bicicleta estava na calçada de um estabelecimento, uma pessoa aí, você viu que é o PCB, a gente está mostrando aí, foi até a rua Barão do Crato, no bairro Ellery, aqui onde tudo isso aconteceu. Olha a repetição das imagens. É incrível. Tinha alguma segurança da bicicleta ali? Eu não vi, não. Mas é a pessoa num país onde num país não, no mundo, que em todo canto acontece isso. No mundo onde você realmente é honesto, sabe conviver com tranquilidade, você poderia deixar o que quisesse. Hoje, esse tempo, nosso amigo aqui, o cameraman, que ele tem a idade já muito maior do que a minha, de 122 anos, ele disse que antigamente, a casa dele, o padeiro deixava o pão na janela. Vá deixar. E o leite também, tá aí. Ele está dizendo, mas imagine, vá deixar isso hoje. O cara foi embora, levou a bicicleta. Quem costuma também sair para se divertir nos bares de Fortaleza, nem sempre consegue ficar tranquilo durante o tempo todo. Isso porque a rotina de assaltos não permite que o relaxamento total. Esses locais, inclusive, são alvo de ações criminosas. Quer um exemplo? Aconteceu na semana passada, quando um trio assaltou uma mulher que estava sentada na calçada de um bar da Aldeota. Foi aqui onde tudo aconteceu. A polícia, ela prendeu o trio suspeito de assaltar uma cliente que estava na calçada desse bar aqui no bairro Aldeota. Pedi para o meu cinegrafista Gilson Neves filmar um pouquinho da rua, porque a polícia, ela abordou esses homens em outra rua, no cruzamento, na verdade, das ruas Jaguaribe com José Vilar. Eles foram presos em flagrante, foram encaminhados aí ao 2º Distrito Policial. Segundo a polícia, esses homens que não tiveram a identidade revelada, eles possuem idades entre 19, 28 e 30 anos. E com eles foram apreendidos alguns itens, né, como um revólver calibre 32, também uma quantidade de dinheiro, uma bolsa e alguns celulares, né, também que foram roubados aí das vítimas, e um carro que era utilizado para os assaltos. A gente conversou, inclusive, com o dono aqui do estabelecimento, que havia nos contado de que haviam emitido uma fake news afirmando que estava acontecendo um arrastão aqui, o que, na verdade, segundo ele, não se concretizou. O que aconteceu foi um incidente fora do bar, não chegou a ter entrada no bar de nenhum tipo de ação criminosa dentro do bar. Aconteceu tudo aqui fora, foi uma ação rápida, um cliente foi assaltado, mas felizmente a polícia chegou no local rápido e conseguiram interceptar o pessoal já na Zé Vilar, numa rua lá mais para baixo, na esquina da Zé Vilar, recuperaram os pertences dos clientes, apreenderam a arma que estava com os bandidos e ficou tudo bem depois disso. Por outro lado, quem frequenta os bares de Fortaleza fica atento à situação de insegurança que permeia toda a capital cearense. A situação de insegurança também permeia aqui os arredores dos bares e restaurantes aqui do bairro Benfica. A gente sabe que é um bairro aqui de Fortaleza que é bastante boêmio, concentra vários bares e restaurantes aqui mesmo, ó, na calçada, né, que as pessoas vêm nos finais de semana curtir aquele momento, beber aquela cerveja, comer aquele lanche,
né, degustar aquela comida, mas mesmo assim ficam com um pé atrás diante dessa situação de insegurança que atinge a nossa capital cearense. Às vezes a gente vê o policiamento passando, né? Eu imagino que eles façam uma rota, porque a gente consegue ver, mas não muito durante a noite. Umas 2 vezes eu consegui ver assim num intervalo de horário de 3, 4 horas. Eu fui assaltado ali. Eu tava na lanchonete de noite pra comprar um salgadinho, aí eu tava saindo e chegou 2 caras armados numa moto e levaram meu celular, levaram o celular de todo mundo lá, um revólver e o dinheiro do caixa. Aí foram embora rapidão. Dá um medo, dá um tamanho inicial, mas a gente tem que seguir a vida. Infelizmente, apesar da segurança ser boa ou não, a gente tem que seguir em frente. A gente procurou esse local justamente pela movimentação e tal, por ser um local que a gente já está acostumado a frequentar, mas a gente sempre fica assim com aquela pulguinha atrás da orelha, se vai passar alguém, quem passa, sempre fica de olho nas coisas e tudo mais, a gente não fica totalmente relaxado, entendeu? Ficar de olho em tudo, né? A gente fica atento, enfim, olhando pra lá, olhando pra cá, olhando onde tá o celular o tempo todo, esse tipo de coisa, né? Mas, assim, esse sentimento de segurança a gente tem em Fortaleza toda, assim, né? Eu acho que aqui no Benfica, talvez pelo clima, por ser um bairro universitário, a gente se sente um pouco mais, assim, confortável, mas sempre atento, assim, sabe? É incrível, ainda há pouco eu estava estimulando que colocassem ônibus nas linhas, nos feriados, nos finais de semana, para que as pessoas possam ir a um barzinho, se divertir, a um teatro, a um show, caminhar pelas cidades, que é uma ótima oportunidade de se respirar o verde que ainda tem. Mas aí você vai para um barzinho, está super tranquilo lá e de repente aparece gente para lhe roubar, lhe furtar. Ainda bem que foram presos essas pessoas aí. Mas 2 pessoas ficaram feridas durante uma festa de aniversário. Elas foram atropeladas por um carro e o repórter Flávio Roveri, ao vivo, tem os detalhes desse caso. Flávio, onde é que foi isso? Fala, Nonato, boa tarde a você, muito boa tarde a todos. Olha só, foi em Camusim, Nonato. Era sábado, dia de festa, dia de alegria, aconteceu uma festa infantil na rua Dom Pedro II, bairro Cruzeiro, lá em Camusim, e havia, como em quase todas as festas de criança, um pula-pula. Esse pula-pula, um brinquedo infantil, estava em frente à residência onde acontecia a festa. Em determinado momento, um carro invadiu a rua e acabou atropelando o brinquedo e as crianças que estavam dentro desse pula-pula. 2 crianças estavam nesse momento e foram arremessadas junto com o pula-pula, olha só, a uma distância de 20 metros. Dá pra gente imaginar aí o impacto dessa colisão, Nonato. O homem fugiu sem prestar socorro algum. A polícia foi acionada, assim como o SAMU. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência fez os primeiros socorros, chegou ao local, atendeu as crianças. A princípio, a informação que a gente teve é que os ferimentos foram graves, mas felizmente elas foram atendidas a tempo e levadas a uma unidade hospitalar lá de Camusim. Esse caso está sendo investigado, Nonato, pela Delegacia Regional do município de Camusim. E agora eles realizam diligências para tentar identificar e também localizar esse suspeito que por hora não foi identificado ainda, né? As pessoas não sabem ainda, estão aí tentando identificar que carro teria sido esse e a partir daí chegar até esse motorista que causou esse grave acidente que poderia ter sido ainda pior, né, Nonato? Imagina uma festa infantil terminar em tragédia. Infelizmente, felizmente não foi o que aconteceu, né? As crianças foram socorridas a tempo, mas a polícia trabalha agora para identificar quem seria o condutor desse veículo. Volto contigo aí no estúdio. Ninguém conseguiu pegar a placa, registrar algum dado que possa realmente identificar o motorista? Pois é, Nonato, por enquanto a informação que a gente tem é que ninguém foi identificado ainda, né? Um acidente acontecido no sábado, então a delegacia realmente tem aí incrementado esforços na tentativa de pegar o condutor desse veículo, que realmente devia ter algo fora do comum, né? Não se entra numa rua em pleno sábado atropelando um pula-pula, enfim, deve ter algo de errado com esse motorista, enfim, a polícia segue em busca desse suspeito. Obrigado a você pelas informações. Vamos torcer para que realmente seja o estado de saúde dessas crianças não venha a acarretar nenhum perigo mais e que as autoridades cheguem até esse rapaz para saber que, às vezes, sabe o que é? Se pede para fechar uma rua, para uma festa, para um evento qualquer, e o cara acha de passar pela rua
derrubando o que tiver pela frente. Gente, dirija com cuidado. Põe a cabeça no lugar. Se você, de repente, bebe, tem costume de beber, não vá sair de casa para encher a cara e depois acabar dando prejuízo. Às vezes nem é para você, é prejuízo para as pessoas. Deixa eu puxar aqui uma história. Você se lembra da Jacirene, aquela moradora lá de Carateús, que tem escoliose severa e precisa fazer uma cirurgia em São Paulo? Ela já começou o tratamento, mas está precisando da sua ajuda para conseguir pagar os gastos. A TV Jangadeiro tem acompanhado a luta da Jacirene por mais qualidade de vida desde o ano passado. Ela sofre de uma escoliose muito severa desde novinha, mas nos últimos anos a situação se agravou. Para vocês terem uma ideia, a curvatura da coluna dela chegou a 167 graus. E isso tem gerado dores muito fortes, comprimido os órgãos dela e causado até dificuldade para respirar. Depois de passar por muitos médicos, a Jacirene recebeu a indicação de uma cirurgia urgente, mas devido ao nível de complexidade, ela não pode ser realizada aqui no Ceará. A Jacirene viajou para São Paulo, onde está internada desde o último dia 18, para fazer um tratamento necessário antes da cirurgia. Ela colocou um halo craniano, um aparelho que é fixado na cabeça do paciente com pinos para fazer uma espécie de tração e isso diminuir o tamanho da deformidade. A própria Jacirene gravou um vídeo para a gente contando como funciona esse aparelho, como funciona esse halo craniano e contado também como tem sido passar por isso nesses últimos dias. Vamos ouvir. Um procedimento bem doloroso. São 4 parafusos perfurando a cabeça. Aqui atrás vai essas cordinhas. Aí lá tem 6 quilos puxando a minha coluna. Todos os dias é acrescentado mais 1 quilo. Esse procedimento de halo craniano, ele pode ser feito tanto na cadeira, que é onde eu estou sentada, na cama, com essa estrutura, ou no andador. É um procedimento no qual eu tenho sentido muitas dores. Mesmo tomando a morfina, as dores não cessam. Vou ficar 2 meses no halo craniano. Depois o médico vai me avaliar para ver se já dá para fazer a cirurgia e em quantas etapas vai ser feita a cirurgia. Todo o tratamento e a cirurgia vão ser feitos pelo convênio de saúde da Jacirene. Só que a mensalidade desse convênio é muito cara, custa cerca de R$6 mil por mês. Por isso, a Jacirene pede a nossa ajuda para continuar pagando as mensalidades bem direitinho e não precisar interromper esse sonho de uma vida melhor sem dores. Os amigos da Jacirene doaram alguns produtos que ela vai sortear em uma rifa. Cada ponto custa R$10. Os prêmios variam entre diárias em um hotel, eletrodomésticos, roupas, perfumes e acessórios. Para comprar um ponto na rifa dela, é só entrar em contato por esse telefone, que também é chave Pix. Comprando a partir de 2 rifas, você vai estar concorrendo ao prêmio extra. E peço que vocês me ajudem. Quem não puder comprar, quem não tiver interesse em adquirir a rifa e quiser estar doando, serei grato da mesma forma. Peço também que orem por mim, por ser uma cirurgia complexa. Eu estou lutando todos os dias, mas para que a gente consiga concluir, chegar a essa vitória da minha cirurgia, eu preciso da ajuda de todos. Vibração boa para você. E a gente reforça a chave Pix para quem quiser ajudar. É o número de telefone 88-99237-0340. 99237-0340. Um dos traços da personalidade humana é o que diz respeito exatamente à pessoa ser solidária em ocasiões como essa. Até mesmo aqueles que se sentem insensíveis poderiam se colocar no lugar da pessoa que tem esse problema
e refletir como não seria ideal que tivesse ajuda para minorar o sofrimento. O Barra, desde o seu início, desde seu lançamento, se tornou um programa solidário por tratar casos assim e de oferecer respostas positivas. O que é mais importante, repetimos, você então dá um toque para esse Pix 88992370340. Olha, uma entregadora de aplicativo denunciou ter sido agredida por um cliente no bairro Meireles. Você deve estar querendo saber o motivo? Pasmem. Porque o cartão foi recusado na hora do pagamento. O cara acabou de enforcar aqui a mulher, ó. Jogou a bolsa da mulher aqui, ó, porque o cartão dele não passou. Pobre, tu pega tua quentinha pra tu comer, seu pobre. Tu tem dinheiro pra passar o cartão e se zanga. A confusão aconteceu na área nobre de Fortaleza, bem aqui neste condomínio, que fica na esquina da rua Júlio Ibiapina com a Avenida Beira-Mar, no Meireles. Segundo a vítima, uma entregadora de aplicativo, tudo começou quando ela passou o cartão do cliente na maquineta para pagar o pedido. Um almoço no valor de R$ 35,70, já somando a entrega, e o pagamento não foi autorizado. Ainda segundo ela, a partir daí, o homem, um idoso, ficou revoltado, jogou a bolsa dela no chão, a agrediu no pescoço e mandou aos gritos que ela fosse embora. Tudo foi filmado por um outro entregador que estava no mesmo local. Vai embora. Todos os dois. Bora. Pode Tá me agredindo aqui, ó. Vim fazer uma entrega, tá me agredindo, ó. Eu quero que você saia. Aí, ele me agredindo. Saia. Você também. Ele jogou minhas coisas, ó. Porque o cartão dele não passou, ele jogou minhas coisas. Vai embora os dois. A polícia militar foi chamada para atender a ocorrência e um outro vídeo mostra que o homem foi grosseiro até mesmo com os policiais. Ó, jogou a bolsa da mulher aqui, ó. Enforcou a mulher, ele enforcou a moça. Me enforcou, eu tentei salvar a mulher aqui, ele me agrediu também, me enforcou. E não quer escutar os policiais, tá aqui, ó. Ó, Avenida Beira-Mar 33, viu? Avenida Beira-Mar 33. Eu vou seguir rota porque eu tenho que trabalhar, não dá pra depender desse corre, não. A Secretaria de Segurança Pública disse em nota que o boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil está investigando o caso como injúria. Ainda segundo a Secretaria, a vítima informou que foi insultada durante a entrega aqui neste local. As investigações estão a cargo do 2º Distrito Policial. Pobre, tu pega tua quentinha pra tu comer, seu pobre, tu tem dinheiro pra passar o cartão e se zanga. Parabéns a essa testemunha ocular que viu toda a situação, gravou um vídeo para exatamente denunciar, fazendo com que a gente exponha um distrato desse num dia como esse, da libertação de escravo. O povo nem mais escravo é, já o Ceará libertou como primazia, com privilégio, pioneirismo da libertação das pessoas que eram maltratadas, massacradas no regime escravocrata. Aí vem um cara, porque o cartão dele lá não deu, o cartão dela, né? Na verdade, era o dele. O dele, que provavelmente ele não deve ter acionado com atenção, e causa um dano, prejuízo desse moral a uma criatura que está trabalhando. Um homem com tornozeleira eletrônica sofreu um atentado quando dirigia um veículo. Foram vários disparos e ele teve que ser socorrido às pressas. Agora, sabe o que chama mais atenção nesse caso? É que dentro do mesmo carro que ele foi vítima, havia uma criança de apenas 1 ano de idade e que também precisou ser socorrida. Nossa equipe se encontra aqui no bairro Dias Macedo, mais precisamente na rua Pedro Dantas. Vocês podem observar esse veículo aqui, ó. Olha só, já aqui vocês podem observar diversos disparos foram efetuados contra esse veículo modelo Uno. Vinham 4 pessoas.
Alguns suspeitos, alguns criminosos chegaram, nós não temos detalhes se esses criminosos chegaram em um veículo ou em motocicleta e efetuaram disparos contra este veículo, que estava 4 pessoas, uma delas uma criança. Essa criança foi socorrida, o motorista foi levado pela ambulância do SAMU. Olha só que situação, minha gente, 4 pessoas, uma delas uma criança de 1 ano de idade. Essa foi a primeira informação que a nossa equipe de reportagem recebeu. Nós não temos mais detalhes. Olha só, possivelmente ele tentou dar ré e acabou batendo no muro dessa residência, e a polícia militar recebeu a informação, chegou até o local, se deparou com essa situação. Nós estamos aqui no local colhendo mais informações e mais detalhes. A fita de isolamento até foi colocada, mas o homem foi levado pela ambulância. Vale ressaltar nessa informação, ele estava de tornozeleira eletrônica. Aqui no chão, olha só, a gente pode observar muito sangue. Olha só, possivelmente o desespero no momento do acontecimento, as pessoas que estavam no veículo saíram para fora. O motorista também tentou sair do veículo, mas estava alvejado a bala. O alvo era o motorista. De acordo com as informações, ele estava com tornozeleira eletrônica. O alvo possivelmente seja o motorista que foi levado aí pela ambulância do SAMU. Os criminosos, eles não querem saber, eles não perdoam se tem criança, não, ó, os policiais estão levando agora o veículo. Vitor, me dá detalhes. Quem estava com tornozeleira eletrônica era o guiador do carro. Aí foi alvo dos bandidos. Então, devia ser comparsa, naturalmente, se depararam com ele e tentaram fazer isso. É? Aham. Um acidente entre um ônibus e uma moto deixa motoqueiro ferido no bairro da Aldeota e a gente tem detalhes agora. Eu estou aqui no cruzamento das ruas Joaquim Nabuco com Torres Câmara, na Aldeota, um dos mais movimentados dessa região da cidade e que foi palco de um acidente entre um ônibus e uma motocicleta. Aqui, pertinho da calçada, ainda estão os restos da motocicleta que ficou completamente destruída nesse acidente. Aqui tem um pedaço do farol da motocicleta, aí você vê a imagem do estribo, que é onde o passageiro coloca o pé, né, também conhecido como pedaleira. Esse veículo que ficou completamente destruído porque ele ficou embaixo do ônibus. Os relatos das pessoas que estavam aqui no local na hora do acidente é que o ônibus seguia aqui pela rua Torres Câmara, vinha por essa rua e no trajeto dele ele precisou dobrar aqui na rua Joaquim Nabuco. Precisou dobrar aqui à esquerda, a rua é um pouco mais estreita para um veículo de grande porte e ao fazer essa conversão, o motorista do ônibus não percebeu que o motociclista estava fazendo a conversão junto dele. A moto ficou ali no ponto cego do ônibus e ao fazer essa conversão, o ônibus acabou atingindo a motocicleta, a moto ficou embaixo do veículo e infelizmente o motociclista também. Os relatos das pessoas é que o motociclista ficou com o braço preso embaixo do pneu e as pessoas aqui ao redor chamaram o SAMU para socorrer esse motociclista. Motoqueiro aqui, ó, debaixo do ônibus, motoqueiro e a moto. Só vi aquele negócio arrastando e não sabia o que era. Quando fui ver, é o motoqueiro aqui. Para nós motoboy é triste, viu, macho? Você ir trabalhar uma hora dessa, numa situação dessa, cara. Agora outro ônibus vai fazer a conversão aqui na rua Joaquim Nabuco e vocês vão ter um pouco da ideia de como essa conversão é mais complicada, como os veículos passam tomando praticamente toda a rua, porque eles são veículos de grande porte, então é realmente um risco muito grande algum motociclista tentar passar junto, porque se ficar no olho cego, no ponto de olho cego do motorista de ônibus, um acidente pode acontecer. A informação que a gente tem é que, felizmente, a ambulância do SAMU não demorou muito para chegar. Assim que foi acionada, a ambulância chegou rápido e o motociclista pôde ir para um hospital consciente para buscar o atendimento médico. Ainda bem que houve a agilidade do SAMU em chegar. Agora, um relatório de um órgão que cuida de trânsito
está mostrando que sexta e sábado são os dias em que ocorrem mais acidentes de trânsito. E o relatório vai mais a fundo nisso. Os acidentes de trânsito acontecem sempre com o mesmo padrão de horário e dia da semana. Não estou me referindo a esse, que é feriado, né? É feriado também. Muitas vezes a pessoa acha, hoje não tem muito tráfego, eu vou atravessar aqui. O período noturno é o mais perigoso, sempre se pensa nisso. A análise revela que a maioria dos incidentes ocorre durante o dia. 58% dos casos ocorridos entre 6 e 6 da tarde, 6 da manhã e 18 horas. Por outro lado, o período da noite também corresponde a ter muita seriedade, muita atenção. Muitos desses acidentes, na verdade, poderiam ser evitados com maiores investimentos em infraestrutura, em fiscalização, em conscientização, principalmente conscientização de motoqueiros e motoristas, porque as estatísticas revelam uma quantidade expressiva de ocorrência. E isso é um impacto danado em prejuízos materiais, prejuízos humanos, você sai com lesões, perda de vida e às vezes, mesmo que ficando ferido, você é afastado da sua atividade laboral, do seu trabalho. Então, característica que a gente tem é de sempre achar que no trânsito eu devo dirigir por mim e por 10 mil pessoas que estão aí muitas vezes desatentas. Então, medidas de segurança devem ser implementadas e mantidas constantemente todos os dias da semana. Apesar de dizer que é sábado e domingo só os maiores atos realizados em acidentes, tenha cuidado, é toda hora, todo instante. Próximo bloco, vamos mostrar 3 pessoas que ficaram baleadas após um tiroteio em um município do interior. Rapidinho a gente volta.